Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo de número 3, nós iremos ler tão somente o versículo de número 2. Primeira epístola de João, capítulo de número 3, versículo de número 2. Agora eu acertei o texto? Acertei. Estão bem treinados, hein? Parabéns para vocês. Eu quero que você escute esse texto. Eu quero que você ouça esse texto. Eu quero que você ouça com os ouvidos e escute com o espírito e escute com o seu coração. Quem achou, diga amém. Diz o texto: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Esse é um texto muito interessante do apóstolo João. Interessante por quê? Porque nos fala de duas realidades. Nos fala sobre dois momentos que estão sendo separados pelo tempo. Há um interstício entre esses dois momentos, mas são momentos reais. E são reais porque foram construídos, foram planejados e foram edificados em Deus, na nossa experiência de vida humana. É um texto que nos fala que nós somos filhos de Deus. Você pode dizer amém para essa declaração? Amados, nós somos. Isso é presente, é na experiência presente daquele que foi chamado por Deus. Amados, somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus. Mas há uma outra declaração no final desse texto, que nós o quê? Ainda não somos o que haveremos de ser, mas nós seremos. Quando Ele se manifestar, seremos futuro semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Você percebe claramente esses dois momentos, essas duas realidades no texto, que nós somos agora filhos de Deus, e nós seremos aquilo que Cristo é. Ao contemplarmos a manifestação de Cristo, seremos semelhantes a Cristo. Mas devemos perceber que há um meio, há um interstício, há um tempo entre o ser hoje filho de Deus e o continuar ser filho de Deus, mas um filho de Deus em plenitude, um filho de Deus em completo amadurecimento. E esse interstício, e esse espaço, é um espaço que nós denominamos de processo de transformação. Amém? É um processo de transformação. Todos nós estamos passando por esse processo. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, fazendo uma relação do texto que foi lido, que nós acabamos de ler agora, 1 de João 3:2, com o título, com o tema da mensagem de hoje. Quem recebeu no seu WhatsApp o tema da mensagem? Receberam? Muito bem. Qual é o tema da mensagem de hoje? Transformados pela vida. Amém. Transformados pela vida. Agora entenda uma coisa. Eu fiz questão absoluta de colocar apenas o designativo vida nesse tema, nesse título, para declarar que esta vida não é uma vida qualquer, não é a vida humana que nós falamos assim costumeiramente, não é a vida animal, não é a vida angelical, porque essas vidas, na verdade, tratam-se todas elas de existências, porque elas subsistem na vida. Só existe uma vida, só existe a vida, só existe a vida de Deus. Aquilo que você tem
que você pode chamar de vida é uma existência na vida. O que os anjos têm, que eles podem chamar de vida, podem chamar de uma existência na vida. A pequena formiga, o gafanhoto, a lebre do campo, o ornitorrinco, a samambaia, qualquer ser que caminha, que pensa, as existências todas, conhecidas por nós ou desconhecidas, estão dentro da vida. E é interessante que essa vida, ela é transformadora, amém? Essa vida, ela é poderosa, essa vida, ela é atuante, e nós estamos mergulhados em uma vida que nos transforma, nós estamos mergulhados em uma vida que modifica a nossa estrutura, que modifica o nosso coração, que modifica as nossas escolhas, que modifica quem nós somos. Nós somos hoje filhos de Deus, nós somos hoje filhos de Deus, nós somos hoje filhos de Deus, mas ainda nós não somos aquilo que um dia nós haveremos de ser. Nós estamos em um processo de transformação, amém? A vida de Deus, o próprio Cristo, como está escrito nesse livro, nessa epístola, no capítulo 5, versículo 20, que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Você crê nisso? A vida, que é a vida de Deus, que é o próprio Cristo, conforme também está escrito em João, capítulo 17, versículo 3. O que é a vida eterna, se não conhecer a Deus, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, o enviado do Pai, o enviado de Deus? A vida que nos transforma é a mesma vida que o apóstolo João declara no seu evangelho, no capítulo 1, no versículo 4, o Logos, que se encarnaria, a palavra, a razão de todas as coisas, que contém todas as coisas. E no versículo 4 está escrito: a vida estava nele, a vida estava na razão, a vida estava no verbo, a vida estava no Logos, e a vida era a luz dos homens. É sobre essa vida que eu quero falar para você nessa noite. Essa vida que transforma, essa vida que edifica, essa vida que muda histórias e muda corações. E eu me alegro, e eu estufo sim o peito para dizer com muita alegria que eu e você e tantos outros, nós somos privilegiados por estarmos cientes, conscientes dessa vida transformadora, amém? Glória a Deus, aleluia. Transformados pela vida, esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Eu quero compartilhar esse tema em 3 momentos, em 3 partes. Em um primeiro momento, eu quero compartilhar a você, falando que todos nós, todos os homens, passam por transformações. Todos nós experimentamos transformações. E ainda nesse primeiro momento, eu quero dizer a você que as transformações são acompanhadas por dores. As transformações são acompanhadas por angústias. As transformações são acompanhadas por sofrimentos. Mas não se desespere. Tem a terceira parte da primeira parte, que as transformações que são geradas em Deus são duradouras e superiores, amém? Essa é a primeira parte da ministração. A segunda parte, eu quero compartilhar com a igreja sobre 4 estágios de uma existência transformada pela vida. E você está nesses estágios. Deus faz com que você experimente cada um desses estágios. E a última parte dessa mensagem nos falará sobre a experiência, nos falará sobre a manifestação daqueles que foram transformados pela vida. Você me acompanha nessa ministração? Graças a Deus. Muito bem, todos os seres humanos, desde o momento em que nasceram, eles já nasceram projetados por Deus para experimentar uma transformação.
Isso faz parte da natureza humana. Todos nós estamos caminhando em um processo de profundas transformações. Você foi projetado por Deus para ser transformado. Você foi projetado por Deus para alcançar cada vez mais um nível superior e maior de consciência, de inteligência, um nível maior de perfeição humana e perfeição em Deus. Olhe os exemplos que nós temos ao nosso próprio redor, a biologia mesmo. Quantos aqui nasceram? Todo mundo nasceu? Da barriga da mamãe? Nasceu? E você estava lá, não estava? Há quantos anos atrás, pastor Alexandre? Não diga 44, pensei que você ia falar desde 1945, que aí ia ficar ruim. 44 anos atrás, estava na barriguinha da mamãe, mas antes era o quê? Apenas um embrião. E esse embrião fez o quê? Avançou, ele passou por um processo de transformação, e o embrião se tornou algo maior, e foi sendo desenvolvido, foi crescendo, e as perninhas, e a boca, e os braços, e os órgãos, e o coração, e os pulmões, e cada parte interna e externa, os neurônios, o cérebro, todos os tecidos e as células foram crescendo, se transformando, desenvolvendo-se, e por fim nasce um menino. Mas parou ali? O menino Alexandre Rodrigues? Não, o menino cresceu. O menino passou por uma infância, o menino passou pela puberdade, o menino passou pela fase da juventude, do amadurecimento, da vida adulta, e eis um homem, um ancião, um presbítero. Então percebam que a transformação faz parte do nosso DNA, a transformação faz parte da nossa história de vida. Todos nós passamos por transformações. Todos nós passamos? Sim. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas. Eu quero ler esse texto com vocês, capítulo de número 2. Nós iremos ler apenas o versículo 52. Falando sobre níveis distintos e crescentes e amplificados de transformação. Lucas 2:52. E crescia Jesus em sabedoria, e crescia Jesus em estatura, e crescia Jesus em graça diante de Deus e dos homens. Veja o modelo perfeito. Jesus, ele crescia, ele passava por fases de transformação. O verbo, a razão e o logos se encarnou e estava no ventre de uma mulher, de Maria, a mãe de Jesus, o homem. Ele foi crescendo, e aí nasceu, e foi crescendo em estatura, em graça. E você, está crescendo? Ah, pastor, já cresci tudo que tinha que crescer. Não estou falando de crescer para os lados, não estou falando disso. Eu estou falando, perguntando se você está crescendo espiritualmente. Estou perguntando se você está experimentando a transformação da vida de Deus na sua vida. Está? Há outros crescimentos, há outros processos de transformação que todo ser humano ele passa. Talvez uns passem por um certo processo, uma certa etapa, e não passem por outro. Por exemplo, casamento. Quem é casado aqui? Levante a mão, deixa eu ver. Muita gente casada. O casamento é uma etapa de transformação. Sim, é um casulo? É um cadinho, entendi, casulo, mas também pode ser que você entra lá como uma lagarta e sai como uma borboleta, transformado pelo casamento. Acho que ficou melhor para amenizar. O pastor falou cadinho, é o cadinho da aprovação, mas também há muitos aspectos no casamento. Então, se você olha para a própria sociedade, a construção humana é uma vida de transformações, é o casamento, as demais instituições, a educação. Você entrou na escola há algum tempo atrás, sim ou não? Você aprendeu A, aprendeu E, aprendeu I, aprendeu O e aprendeu
U, e depois você juntou as vogais com as consoantes. E quando você junta o B com A, Ba. Quando você junta o B com E, dá Bé. Parabéns, você passou por essa fase de crescimento, por essa etapa de transformação. Você passou pelo ensino médio, pelo ensino fundamental antes, médio, faculdade, e você é doutor, pós-doutor, e você cresceu e passou por transformações. Pastor, mas a vida se resume a isso? A essas transformações apenas? Será que é? Não, não apenas a isso. Essas transformações não são o que Deus tem de melhor reservado para nós, não são. Mas eu disse que nessa primeira fase da mensagem, eu falaria que todos nós passamos por transformações, e as transformações são acompanhadas pela dor, pela angústia e pelo sofrimento. Essa é uma das poucas igrejas, é um dos poucos ministérios em que nós falamos sobre dor, sobre angústia e sobre sofrimento, porque os slogans mais fluorescentes de uma boa parte das igrejas e dos ministérios dizem assim: pare de sofrer, não sofra, você não precisa sofrer. Eu quero dizer uma coisa para você: você precisa e deve sofrer. Você precisa, porque é com o sofrimento que vem o amadurecimento. É muito bom sofrer, mas tem que sofrer com sabedoria, tem que sofrer com perseverança, tem que sofrer com paz, tem que sofrer com fé em Deus, naquele que é o Senhor da nossa vida. Tem que saber sofrer. Não é passar como um louco pelo sofrimento, como aquele que não tem esperança, aquele que luta uma batalha que já está perdida. Não, é aquele que luta uma batalha que já está vencida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O sofrimento é diferente, mas nós sofremos sim. Voltando ao exemplo biológico da mãe que tem no seu ventre, tem no seu interior uma criancinha. Quantas mamães nós temos aqui? Muitas mamães. E aí, foi difícil gerar? E o corpo passou por transformações e aumentou o espaço, e as costelas foram saindo dali daquela direção, foram indo para o lado. Foi isso que aconteceu? E doeu? E depois nasceu o quê? O menino, nasceu a menina. O sofrimento traz uma bênção, o sofrimento traz uma cura, o sofrimento traz um aperfeiçoamento, o sofrimento tem um propósito: fazer de você alguém verdadeiramente maduro e transformado para o cumprimento da vontade e do propósito de Deus. Nós temos que crescer, nós temos que sofrer, nós temos que mudar, nós temos que passar por transformações. Outro exemplo de transformação que causa sofrimento, sabe qual é? As transformações emocionais. Sabe quando você era pequenininho, pequititinho, você, pastor Alexandre, lá com seus 2 aninhos de idade, que você brigava com seu irmão pelo carrinho, pelas bilocas, ali não, biloca não, né? Mamãe Júlia não deixava brincar com biloca não, porque engolia. Mas biloca, a irmã Júlia mesmo, a irmã Júlia. Mas Deus dá cada livramento, com faca, com finca, com pipa, com cerol, com tudo isso, tudo, serrote, tesoura. Mas quando o homem de fato, irmãos, é predestinado, nem o serrote tira a vida do homem, nem a biloca. Mas imagine só, você pequenininho, brigando pelo brinquedo. A vida toda foi assim? Brigando, chorando, aquelas emoções confusas? Ou você cresceu? Aprendeu a doar? Aprendeu a compartilhar? Aprendeu a perdoar? Ou você nasceu pronto? Aprendeu. Nós também precisamos ter esse entendimento. Pastor, mas eu já sabia disso. Sim, eu também já sabia, mas eu preciso ouvir novamente, que eu preciso aprender a perdoar, eu preciso aprender a abrir mão, eu preciso aprender a ter transformações nas minhas emoções, no meu coração. Eu preciso aprender a abrir mão da mágoa, eu preciso aprender a abrir mão de muitas coisas, porque eu estou
no caminho da transformação. Mas isso dói muito, dói demais da conta, mas eu não vou desistir, amém? Nós não vamos desistir, porque aquilo que está na nossa frente é superior, aquilo que está na nossa frente é maior. As transformações causadas pela vida, as transformações causadas pela sociedade são boas. Estudar traz transformação de vida? Traz melhoria de vida? Traz. Casar traz transformação? Traz. Ter filhos traz transformação? Traz. Ter emprego, trabalhar, ascender profissionalmente na sua carreira, traz transformação? Traz. Mas essas transformações, elas são passageiras, elas não são superiores, elas passam, elas são passageiras. Mas existe uma transformação que ela é superior, existe uma transformação que ela é duradoura. E que transformação é essa, pastor Josué? É a transformação causada pela vida de Deus dentro de nós, da nossa alma e do nosso espírito. E embora nós saibamos disso, nós precisamos estar cada vez mais claros desse propósito e desse processo. Nós precisamos entrar cada vez mais com confiança nesse processo de transformação. Mas o Senhor disse que vai ser doloroso. Sim, é doloroso. Lembra do texto de Apocalipse, no capítulo 10, ali no versículo 9, quando João recebe um livrinho, que é o livrinho das revelações, em símbolo, em metáfora, e João ele come, ele coloca na boca aquele livrinho. Lembram desse texto? João recebe as revelações que vão descortinar todo o futuro da humanidade, o futuro do universo, o futuro dos anjos, dos homens, dos demônios, de tudo, todas as coisas. E João come as revelações, João come o livrinho, e na sua boca aquele livro é doce como o mel. Mas o texto não para por aí. O livro é engolido, o livro é digerido, o livro está no estômago de João e começa a ser misturado com as suas entranhas, começa a ser misturado com a sua própria essência. Ele é digerido e passa a fazer parte do próprio João. E aquele livro que era doce na boca e nos lábios e no paladar de João, no seu estômago é amargo como o fel. Isso nos fala que a transformação que é necessária, isso nos fala que a transformação que é necessária, ela é sofrida, dolorida e amarga. Mas não desista, não desista. Deixa eu ver aqui quantos vencedores nós temos aqui que não vão desistir. Amém? Glória a Deus. Porque ser transformado pela filosofia talvez tenha alguma valia. Ser transformado pela religião talvez tenha alguma valia. Porque algumas pessoas melhoraram porque fazem parte de uma religião ou de uma filosofia. Eu não posso dizer que isso não acontece. É uma porquinha bem lavadinha, com focinho rosinha bem lustrado, e com os cascos também bem limpinhos e lustrados, e com um lacinho rosa no seu pescoço, mas é uma porquinha. Essas coisas melhoram a nossa aparência, essas coisas melhoram o nosso trato, o nosso traquejo com as pessoas, a nossa polidez, a nossa educação, a nossa finesse. Viajar, estudar, ganhar dinheiro, construir um patrimônio, ter uma vida, são coisas da vida que nos transformam e que nos melhoram. E façamos essas coisas, sejamos melhorados e transformados, e adquiramos essas coisas. Mas preste atenção. Preste atenção, não troque nada disso por Cristo, pela transformação produzida pelo Senhor. Por que nós estamos aqui nessa noite? Por quê? Pastor, é um culto. Porque todos os domingos eu saio da minha casa para o culto. É por isso que você está aqui apenas para o culto? Não. Você está aqui para receber transformação. Você está aqui para receber graça.
você está aqui para receber uma palavra que ela muda o rumo da tua história e da tua existência. É por isso que você está aqui. É por isso que você está aqui nessa noite e acredita na igreja enquanto corpo de Cristo, e acredita na palavra revelada, e acredita no ministério, e acredita no evangelho, ainda que você saiba e tenha plena convicção que as palavras, elas chegam doces nos seus lábios, e você sabe que ao sair daqui, você vai começar a pensar e a refletir e a digerir cada palavra desse domingo e do próximo, e de outros que virão, e das quartas, e das quintas, e das comunhões, e você sabe que essa palavra vai se tornar amarga como fel dentro de você. Mas se estiver amarga dentro de você, meu irmão, eu quero dizer uma coisa: fique feliz, diga aleluia, glória a Deus, porque de fato e de verdade a palavra está fazendo efeito na minha vida. Porque se a palavra for apenas doce, for balinha nos seus lábios, você não está passando por um processo real de transformação. Tem muita gente aí que todos os dias está comendo Cosme e Damião, só doce e só balinha, e só enchendo o bucho de bala, porque você pode, porque Deus tem o melhor para você. É verdade, eu acredito, eu prego isso, porque você é você, e você vai subindo, e você não cabe mais em nenhum lugar, de tão grande que você é, porque você é você. Mas esse você precisa ser reduzido pela mão do Altíssimo. Esse você precisa provar da transformação. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 2. Antes de nós prosseguirmos para a segunda parte da mensagem. Quem está vivo, diga amém. Quem achou Colossenses, parabéns, que você achou antes do pastor Josué. Capítulo 2, versículo 8, 9, 10. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Você percebe a diferença da religião, da filosofia, dos costumes, de qualquer coisa que você possa elencar, imaginar, você possa listar coisas boas, coisas lícitas. Você percebe a diferença? Que quando você coloca na balança de um lado tudo que transforma o homem em um homem melhor, e você coloca do outro lado Cristo, o que é que pesa mais? O que é que pesa mais? É Cristo. Cristo. Nós não podemos ser enredados por nada dessa terra. Cristo deve ocupar o nosso coração. Cristo é o nosso aperfeiçoador. Cristo é o perfeito, Cristo é a perfeição, e Cristo é o nosso aperfeiçoador. Acho que até agora vocês já foram convencidos, então, nessa primeira parte da ministração, que nós estamos em um processo de transformação. Sim ou não, pessoal? Você foi convencido? Amém. Nós estamos em um processo de transformação. E aqueles que passam por esse processo em Cristo, não na religião, não na filosofia, não na educação, sem tirar os méritos de cada departamento, de cada uma dessas questões, mas aquele que está em Cristo, que é o nosso cabeça, o nosso aperfeiçoador, ele precisa experimentar 4 estágios de uma vida transformada em Deus, de uma vida transformada por Cristo, de uma existência transformada pela vida. Eu quero convidar você a abrir as Escrituras na Epístola de Paulo aos Efésios. Quero ler com você o
capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 23. Quem achou, diga amém. Diz o texto do apóstolo Paulo: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. 4 etapas de uma existência transformada pela vida. Você está sendo transformado pela vida? Amém? Diga: eu estou sendo transformado pela vida. A primeira etapa, meu irmão, a primeira etapa, minha irmã, é a iluminação. Não existe transformação sem luz. Amém? Não existe transformação sem claridade. Não existe transformação sem iluminação. Quando Deus, Ele começou a restaurar a terra que estava sem forma, estava em trevas, o que Deus fez? Qual foi a primeira providência divina? Deixa eu fazer o homem, porque eu tenho um projeto para o homem nessa terra. Foi isso, pastor Alexandre? Façamos, pois, o homem, o primeiro texto lá. A nossa imagem não é? Disse Deus: haja luz, e houve luz. Por quê? Porque a luz dissipa as trevas. Porque a luz faz com que nós enxerguemos a nossa real situação, a nossa real condição. E nós precisamos orar pela luz, nós precisamos orar pela iluminação, nós precisamos orar para que Deus cada vez mais desperte o nosso espírito com a sua luz. A luz de Deus já está em nós, mas precisamos ter essa luz aumentada, essa luz expandida dentro de nós, para enxergar o nosso caminho, para enxergar o que é necessário ser mudado dentro de nós. Não existe transformação sem luz. O apóstolo Paulo, ele rogava ao Senhor para que houvesse revelação no pleno conhecimento dele, que os irmãos entendessem isso. Iluminados os olhos do vosso coração. O nosso coração tem que enxergar. O nosso coração é muito tardio de enxergar coisas que estão tão patentes, que às vezes um cego enxerga, mas o nosso coração, ele é tardio, é demorado e é preguiçoso, e não enxerga. Mas ore ao Senhor, ore nas reuniões da igreja, ore em casa, ore no trabalho, ore onde você estiver. Peça: Senhor, eu preciso de luz, eu preciso de luz para caminhar, eu preciso de luz para viver o Evangelho, eu preciso de luz para tratar com os meus irmãos, eu preciso de luz, Senhor, da Tua luz, para ter uma vida transformada. Pastor, mas é necessário? Já sabemos de tudo isso e um pouco mais. Meu irmão, enquanto não houver muita luz, é necessário pedir todos os dias iluminação da parte de Deus. Então, qual é o primeiro estágio de uma vida transformada, de uma existência transformada pela vida? Luz, iluminação. É o versículo 18.
Agora lê o versículo 20 comigo. O qual, que é o poder do versículo 19. Achou o poder do versículo 19 aí? O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. A segunda etapa de uma vida transformada é mudança de estado. Repita comigo: mudança de estado. Não é a mudança do estado da Paraíba para o Maranhão, Cádimo. Não é a mudança do estado de São Paulo para a Bahia, aquele que vem diretamente de um estado para o outro. Não é essa mudança de estado, mas é mudar a mente, é mudar o coração, é mudar aquilo que está morto dentro de nós e experimentar o poder da ressurreição, o poder da vida. Jesus estava morto, o corpo do homem Jesus estava ou não estava lá no túmulo, selado, trancado, com aquela pedra, estava morto? Mas aquele corpo experimentou o quê? Corrupção? Degradação? Não, aquele corpo experimentou o poder da ressurreição. Ah, pastor, que bom para Jesus, né? Jesus está de muito parabéns se eu disser para você que esse mesmo poder está aí dentro. Você acredita em mim? Você acredita em mim? Que esse mesmo poder de restauração, de renovação, de ressurreição, de mudança, de transformação está dentro de nós, habitando em nós e nos mudando e alterando a nossa vida e a nossa existência. Você pode dizer amém para esse poder? Amém. É mudança de estado, a ressurreição de Cristo em nós. A ressurreição de Cristo é nossa também. A vitória de Cristo também é nossa também. A vitória do Senhor é nossa. Amém? Iluminação é o primeiro estágio de uma existência transformada pela vida. O segundo estágio qual é mesmo? Acabei de esquecer, falei rápido demais. Qual é? Mudança de estado. E o terceiro, leia o versículo 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Quais coisas estão embaixo dos pés de Cristo? Algumas. Não, para de brincar comigo. Todas as coisas estão embaixo dos pés de quem? De Cristo. Mas aqui é dito o quê? Que Ele é o cabeça da igreja. E o versículo 23, a qual é o seu corpo. Então para pensar comigo. Imagine um corpo, o seu próprio corpo. Seu corpo tem cabeça? Graças a Deus por isso. Seu corpo tem demais membros? Tem mão, tem perna, tem dedo, tem tudo certinho? Tem. E aqui é dito no texto que todas as coisas estão debaixo dos pés de um cabeça, que tem um corpo, e esse corpo é a igreja, da qual cada um de nós e muitos outros faz parte. A terceira etapa de uma existência transformada por Deus é ter plena consciência de que é uma extensão do corpo de Cristo. Amém? Nós somos membros do corpo, nós somos uma extensão desse corpo, e deve existir funcionalidade, meu irmão, deve existir funcionalidade. O cabeça está comandando esse corpo, e nós estamos debaixo desse cabeça, debaixo desse governo, debaixo dessa direção, como membros do corpo, como partes desse corpo, como uma extensão desse corpo. E para quê nós estamos nesse corpo? Para fingir que estamos no corpo? Não, para ser corpo. As suas mãos não podem fingir que são suas mãos. Os seus pés não podem fingir que são seus pés. Ou eles são seus ou não são seus.
são do outro, mas nós somos parte do corpo de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo, nós somos a extensão do cabeça, nós somos a extensão e o aumento desse novo homem, em ressurreição, em glória, em plenitude. E essa extensão, ela alcança as pessoas, ela deve alcançar as pessoas e os corações. E aqui nós passamos então para o quarto estágio. Vamos revisar primeiro os 3 que foram ditos até agora. Os 3 estágios, 3 etapas de uma existência transformada. Iluminação. Não existe transformação sem luz. Segunda etapa de uma existência transformada pela vida, mudança de estado. Terceira etapa, ser extensão de Cristo, do corpo de Cristo. E qual é a quarta etapa? É no versículo 23, a qual, que é o final, aqui juntando com a igreja do versículo 22, a igreja a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. A quarta etapa é ser uma influência no mundo. Ser uma influência no mundo. Já parou para pensar sobre isso? Que você é um influenciador? Você é mais do que, por favor, aqui com todo respeito a cada uma das carreiras que nós temos na sociedade. Eu digo isso com muito respeito, eu digo isso com muito temor e de fato respeito. Mas você é mais do que um médico, você é mais do que um advogado, você é mais do que um professor, um educador, você é mais do que um juiz, você é mais do que um desembargador, você é mais do que um presidente, você é mais, me ajuda aí, do que? Estão com medo? Do que um engenheiro. Por quê? Por que você é mais? Porque com a sua influência, você pode ser canal para curar doenças que médicos não curam. Porque com a sua influência, você pode ser um canal para fazer projetos de arquitetura, de engenharia, que um arquiteto e um engenheiro não são capazes de construir e de produzir, por mais prodigiosa que seja a mente humana. Com a sua influência, que é Deus passando por ti, em você e tocando o outro, você pode fazer mais do que juízes e desembargadores dessa terra. Você pode, não porque você pode em si mesmo, porque você é bom, mas porque a vida transformadora, a vida celeste, a vida ressurreta, a vida poderosa de Deus, ela está em você, como membro do corpo de Cristo, e você afeta, e você toca, e você muda as pessoas, e você influencia as pessoas com o seu toque, com as suas palavras, com a sua presença, com a sua expressão de vida. Nós temos que observar isso, que essa transformação não apenas nos alcança, mas ela é possível também na vida de outros. Ela é possível também na vida de outros. Amém? E para caminharmos para o encerramento, a terceira parte da mensagem, a expressão daqueles que foram transformados pela vida. E eu posso olhar aqui alguns rostos, e pela caminhada que nós temos de alguns anos, eu posso perceber que há muita gente aqui que já foi extremamente tocada por essa vida, extremamente transformada por essa vida, mesmo em meio aos sofrimentos, pastor Alexandre, porque a gente passa por angústias, passa pelas dores de parto, mas a gente está sendo transformado. E a alegria da igreja, a alegria daquele que serve, a alegria daquele que pastoreia, daquele que está como um irmão entre os irmãos, é olhar na experiência e na expressão dos demais irmãos a vida de Deus fluindo, a vida de Deus sendo mostrada
e demonstrada. Eu quero falar sobre 3 aspectos dessa expressão da vida de Deus em nós, em nossa existência. Aquele que foi transformado, ou aquele que está sendo transformado pela vida, ele tem um caminhar diferente. Você concorda comigo? Ele tem um caminhar diferente. Já sabe qual texto que eu vou citar? Também sabem? Posso citar o texto? Devo citar o texto de um homem trapaceiro no seu nascimento, de um homem que era enrolado e um enrolador no seu nascimento, um homem que tirava vantagem de tudo e de todos desde o seu nascimento. Quem sabe me dizer que homem é esse? É um tal de Jacó. Poderia ser um Josué também, sim, um Jailson, tudo com J, é uma coisa só. Mas esse tal de Jacó, Jailson, ele foi transformado. Ele teve um encontro com o anjo do Senhor no Val de Jaboque. E quando o anjo toca na articulação da coxa de Jacó, ele começa a mancar, a manquejar da perna, porque o fêmur ali é deslocado do lugar. E aquele homem, por onde quer que ele passasse, o que as pessoas olhavam e veriam nele? Um andar diferente. O pastor está dizendo que eu tenho que quebrar o fêmur, ter um deslocamento aqui da bacia, alguma coisa nesse sentido? Não, eu estou dizendo a você que nós, ao encontrarmos o Senhor e sermos transformados por Ele, pode ser em qualquer outro lugar. Para uns é o Val de Jaboque, para outros é no caminho de Damasco, para outros é no momento que está de cabeça para baixo numa cruz, ou negando o Senhor. A gente tem experiências em que nós somos tocados e transformados pelo Senhor. O nosso andar é diferente. O andar é a natureza. A nossa natureza é outra. Meu irmão, a nossa natureza é divina. Amém? A nossa natureza é celestial. Lá no Éden tinha uma serpente, que depois de ser amaldiçoada, ela rastejou pela terra, começou a rastejar. Imagine só, se você estivesse num deserto, e você pudesse verificar um rastro, talvez você diria, com certa segurança: passou por aqui uma cobra, passou por aqui uma serpente. Por onde você passa, o que é que dizem sobre você? Passou por aqui um filho de Deus, passou por aqui um Israel, passou por aqui um chamado de Deus, passou por aqui alguém que foi transformado por Deus. As nossas pisaduras que ficam atrás de nós são pisaduras e são passos de cordeiro. Amém? Não são rastros de serpente, porque se existe algum rastro de serpente, nós precisamos ter o nosso andar modificado ainda, e sermos tocados e mais uma vez tocados por Deus. É o andar que é diferente. O caráter também é diferente. O caráter são as nossas marcas, aquilo que nós trazemos. E eu digo muito mais do que aquilo que nós trazemos de berço, a nossa criação, o nosso legado, a nossa educação, mas eu falo de marcas divinas dentro de nós. Lembra o que eu disse em vários momentos dessa ministração, que a transformação, ela é acompanhada por dor, a transformação é acompanhada por angústia, a transformação é acompanhada por sofrimento. Sim ou não, pessoal? É fácil, diga sinceramente para mim, é fácil ser transformado por Deus? É fácil abrir mão de si mesmo? É fácil abrir mão do ego? É fácil? Então isso causa o quê? Dor. Mas essa dor, que em um primeiro momento é um estrago dentro da gente, sim ou não? Dói, machuca, mas essa dor,
ela vai ser preenchida. Preenchida, pastor Josué? Sim, preenchida, irmão Rodolfo. Sabe com o quê? Com o caráter de Deus. Vai ser preenchida com a natureza de Deus, com a essência de Deus, com aquilo que Deus é. Com aquilo que Deus é. Nós seremos quebrados em vários momentos da nossa trajetória e da nossa transformação. Seremos quebrados como vasos que nós somos, frágeis, mas nós seremos também reconstruídos e remodelados por Deus, pelas mãos habilidosas do nosso Deus e do oleiro. Eu quero contar aqui uma ilustração para exemplificar melhor essa questão de sermos transformados pela dor ou com dor, e ainda assim nós manifestarmos o caráter de Deus em nós. Há uma técnica muito antiga que nasceu no Japão feudal, provavelmente no século XV, chamada Kintsukuroi. Quantos aqui já ouviram falar da Kintsukuroi? Essa técnica que nasceu no Japão feudal é uma técnica de remendar louças e porcelanas com uma substância de laca misturada com prata, com platina ou com ouro. Imagine só uma porcelana belíssima, pintada perfeitamente por um artista habilidoso, branquinha. Está imaginando essa porcelana? Aquele vaso belíssimo. E de repente aquele vaso, ele cai no chão. Para mim, da cultura ocidental, estaria completamente o quê? Perdido, destruído. Poderia apenas o quê? Chorar. Mulher, traz a vassoura, traz a pá, porque o destino desse vaso é o lixo. É o que o diabo diz para a gente, que nós quando fracassamos, que nós quando erramos, o nosso destino é o quê? É o lixo. É o que as pessoas más dizem para a gente, que quando nós erramos, que quando nós fracassamos, o nosso destino é o lixo. Mas o habilidoso construtor da cerâmica, o oleiro, ele pega aqueles cacos ali da cerâmica e ele vai colando, ele vai remendando, é remendo com ouro, a tradução livre de Kintsukuroi, vai remendando e vai encaixando novamente, e você olha para fora agora, aquele vaso tem, digamos, imperfeições? Sim, tem algumas imperfeições, porque ele tem rachaduras. Mas, deixa eu dizer uma coisa para você: um vaso inteiro não tem o mesmo valor de que um vaso restaurado por essa técnica do Japão. Por quê? Porque o ouro faz daquele vaso ser mais precioso. A experiência da dor e do sofrimento faz de você ser uma pessoa melhor, faz de você ser uma pessoa mais forte, mais sábia, faz de você alguém que consegue passar pela dificuldade e pela tribulação com paciência e com perseverança, porque o caráter de Deus é misturado nesse barro humano, e as pessoas verão imperfeições, verão algumas rachaduras, sim, mas verão a laca divina, o ouro divino misturado nesse barro, nesse pó mortal que chama-se homem, e a glória de Deus é manifesta nesse vaso que é você e que sou eu. Caráter, isso é caráter de Deus misturado a nós. E a nossa aparência também muda. O pastor está falando que quando a gente aceita Jesus, a gente para de usar certas roupas? Talvez, se você quiser. Mas eu não estou falando da aparência de roupas, mas estou falando, sabe aquela pessoa, deixa eu colocar em termos mais práticos, que quando você está conversando com aquela pessoa e você sente uma paz, você sente alguma coisa espiritual e especial, e às vezes aquela pessoa também ela levanta, e aí o outro colega perto de você fala assim: puxa, mas que homem especial, que mulher especial, eu me sinto bem
perto dessa pessoa. Quem já teve essa experiência alguma vez na vida? Mas essa experiência se deu pela roupa que ela usava? Pelos brincos, pelas joias, pelo batom? Pelo quê? É uma aparência, o quê? Divina, é uma aparência inexplicável para os homens, mas é Deus sendo revelado no homem. E eu quero encerrar com o texto que foi lido no início dessa reunião. Lembram-se do texto, amados? Apocalipse, capítulo de número 21, versículos 9, 10 e 11. A aparência, verão Deus em você. A expressão daqueles que foram transformados pela vida é que você será uma vitrine em que as pessoas verão Deus em você. Isso já começou, isso será pleno no futuro, mas isso já começou. Começou, pastor? Começou. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Preste atenção. A qual tem a glória de Deus. Vocês permitem que eu faça aqui uma troca de palavras? Posso colocar aqui a aparência no lugar de glória? A qual tem a aparência de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. É a sua aparência, mas eu não vejo, mas é a sua aparência, está aí, em mim, em você e em nós. A nossa aparência é de jaspe cristalino. Para encerrar, queridos, eu quero dizer que todos nós estamos passando por um processo de transformação espiritual. E esse processo é um processo doloroso, é um processo de angústia, é um processo de muita dor, sim, mas não se preocupe, porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O seu chamamento é que você produza também muito fruto. E ao passar pelo sofrimento, você terá experiências renovadoras e de ressurreição e de transformação com a própria vida, a vida. E ao passar também por essa transformação, esses estágios de transformação, você será também um canal, uma influência de Deus no mundo, sobre o mundo e entre os homens. Esse é o nosso chamamento, esse é o nosso papel. Deus está transformando a sua igreja, transformados pela vida.